pouquinho agora. Né? Bom, meus amores, então vamos lá para a nossa querida revisão, porque semana que vem é a provinha, certo? Vamos lembrar que ela é no mesmo formato da anterior, do Google Forms, do Google Formulário. São 8 questões objetivas, que significa que você vai escolher uma alternativa só, fazer o xizinho, e 2 que são dissertativas, que vocês vão ter que escrever. E vamos lembrar uma outra coisa importante. Quando vocês terminarem de fazer a prova, vocês vão receber uma devolutiva sobre o resultado das questões objetivas. Então, fica faltando duas questões. Que pode ser que vocês tenham acertado as duas, como pode ser que vocês tenham errado as duas, ou metade de uma e acertada a outra, enfim, porque ela é subjetiva e quem corrige é o professor, tá bom? Então, só para vocês não se assustarem com a nota e aguardarem ansiosamente pela resposta das outras 2 questões. Mas é uma prévia, né? É tipo um esquenta da nota, certo? Bom, vamos lá. O que eu vou cobrar nessa prova? Que vocês, por favor, utilizem o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 1, volume 2, e o que vocês sabem, o que vocês aprenderam sobre coordenação motora fina e grossa. Tudo bem? Então, vamos lá. Podemos? Qualquer dúvida, me parem. Eu não vou fazer uma pausa, né, entre um slide e outro, não vou fazer muitas menções, tá bom? Eu vou dar uma explicada razoável, porque vocês já tiveram aula sobre isso, tá bom? Por isso que se chama revisão. Mas podem me parar a hora que vocês quiserem, quando vocês não entenderem o que foi escrito, o que foi falado, desculpa. Opa, alguém batendo na porta, vamos lá. E é Cássia. Cadê a cara da Ana Lúcia, que está toda intelectual hoje? Cadê a Ana Lúcia? Ana Lúcia? Oh, de óculos, parece uma pessoa séria. Bora lá, então. Cassinha, boa noite, querida. Estamos começando agora a aula agora. Tá bom, boa noite, prof. Fica à vontade, tá? Qualquer dúvida, é só chamar. Bom, então aí, né, o referencial, só para vocês terem uma ideia, é para trabalhar para saber o que a gente vai trabalhar, na verdade, com as crianças que pertencem à creche e à educação infantil. Lembrando que creche são crianças de 0 a 3 anos, e educação infantil, ensino infantil, 4 e 5, né? De 4 e 5. Muito bem, tá bom? Então, o referencial curricular, ele se refere a crianças nessa faixa etária, de 0 a 5 anos, tá bom? Quando ele foi feito, elaborado, era pensando nas crianças de 0 a 6, mas houve uma mudança da legislação, então é de 0 a 5 anos, tá bom? O que elas vão aprender na pré-escola? O que elas vão aprender na creche? O que o professor tem que olhar? Qual é o olhar do professor, do profissional da pedagogia, para essas crianças de 0 a 5 anos, tá bom? A gente, claro, entra sempre na questão de legislação. Deixa eu falar. Posso falar? Pode. Por que tá de 0, você tá falando que é de 0 a 5, se a gente é de 0 a 3 anos e 11 meses, que seria 4? Porque estão falando de creche. Então, você não tá falando sobre creche? Eu estou falando do referencial curricular que abrange a creche e a pré-escola. Ah, então tá. Então a diferença tá tudo isso que eu quero Tá saber. bom? Aí pré-escola, beleza. A pré-escola é depois, entendeu, Ana? Aí acabou creche. A pré-escola seria de 4 até 5 anos, isso mesmo. Ah, eu sei como que é. Ah, tá, a diferença, que a gente vê diferente. Tá. A outra de 0 a? De 0 a 3 e a outra de 4 a 5, não é isso? Isso mesmo, amor. Mas aqui tem creche e pré-escola. Isso. É isso, professor? Primeiro vem a creche, né? E depois a pré-escola. Isso, a gente está falando sempre pensando em município e estado, isso, tá, gente? Sempre município e estado, tá? Tá. Eles dão outros nomes. Como aqui a gente está falando do referencial curricular, que é do Ministério da Educação, que é pensado para todas as crianças de 0 a 5 anos, né? As escolas particulares têm a liberdade de dar outros nomes para essas turmas, por exemplo, tá? Esses ciclos, tá?
Então, eu vou passar essa página, porque é sobre cada um deles, enfim, e vamos lá, então. A gente vai trabalhar aqui com a creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5 anos, tá? Bom, vamos lá. Não, vou passar esse, tá? Porque vai falar, é um geralzão que tá falando aqui, tá? Bom, vou falar da criança, obviamente, ela é o foco, é com ela e é sobre ela que nós estamos pensando o tempo todo, quando a gente fala de referencial curricular, sobre o desenvolvimento dela dentro de vários contextos, do contexto social, cultural, né, intelectual, artístico, criativo, expressivo, que a gente precisa olhar para essa criança para ver, então, uma construção de ser humano. A gente só é ser humano porque a gente transita, né, em todos esses contextos que eu acabei de falar. Então, a gente transita num contexto social, quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai a uma festa, quando a gente vai numa farmácia. A gente faz parte da cultura quando eu entro na casa de alguém e ele me oferece, de repente, bobó de camarão, mas eu sou paulista e eu nunca comi bobó de camarão, porque não é da minha cultura, certo? E por aí vai, tudo bem? A criança é um ser historicamente construído. E ele é capaz de construir conhecimento através do outro. Então, se tem duas pessoas, ele consegue aprender com essa outra pessoa. Assim como essa outra pessoa consegue aprender com esse ser, tá bom? Mesmo que eles não sejam da mesma idade. Há sempre coisas novas para oferecer ao outro. Por quê? Porque são pessoas diferentes com esses contextos diferentes, tá? Então, a criança faz parte de um contexto, né, de diferentes contextos, para fazer a construção como ser humano, e nós professores, entramos nessa onda, nessa parte de construção do ser humano, tá bom? Isso é responsabilidade de pai e mãe, quando estão com eles. Quando estão conosco em sala de aula, é responsabilidade nossa, tá? Os fofos, bonitinhos, né? Esses olhares são bonitinhos. Bom, o que é cuidar, então, né? Eu vou, acho que, pular essa parte, porque ele fala de modo geral e eu quero falar de modo bastante específico, né? Mas é só para lembrar de que cuidar faz parte da educação, é estar comprometido com o outro, é desenvolver capacidades e procedimentos específicos, é o cuidar, tá? O brincar, que faz parte do mundo criativo, construtivo de uma criança, né? Além de favorecer a autoestima, de melhorar a autoestima dela, é através da brincadeira que eles têm conhecimento. Então, eu consigo fazer uma brincadeira onde ele vai aprender coisas, né? Desde que seja uma musiquinha, um pega-pega, um cola, uma colagem, enfim. Qualquer tipo de brincadeira, que pode ser pique-esconde, por exemplo, de chefinho mandou, independente da brincadeira, o brincar é um dos meios pelo qual a criança desenvolve o aprendizado, tá bom? Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Sim, pro. Beleza. Sim, senhora. Qualquer coisa, parem agora. Vamos lá. Educar, então, bom, o que seria educar, na verdade, né? Então, aqui existe uma definição que eu acho muito interessante, tá? Tanto essa definição da Alessandra Arce, né, como essa outra definição que existe em cima, elas são muito úteis para pensarmos do que é educar. Se alguém perguntar para você o que é educar, você pode dizer, então vamos lá, que é propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e respeitando a espontaneidade da criança. Isso não pode fazer? Sim. Desde que saiba o porquê que você está fazendo aquela atividade. Qualquer mãe pode fazer? Sim, qualquer mãe pode educar o seu filho, né? Desde que tenha orientação e objetivo sobre a brincadeira ou o tipo de aprendizado
que está fazendo com o seu filho, tá bom? Mas é claro que existem nós, pedagogos, que fazemos esse papel lindamente, assim espero, né? Então, a gente precisa tomar este cuidado de que tudo que a gente faz com a criança, dentro de sala de aula, ele existe um porquê. E quando a gente fala de mãe, a gente fala que não existe o porquê, além de a criança precisa estar ocupada, né? Distraída, né? Com alguma coisa para eu poder passar roupa, para eu poder tomar banho, para eu poder lavar louça e por aí vai, né? A outra definição que eu acho muito interessante, que é da Alessandra Arce, que eu acho que é válida também, que ela diz o seguinte, que educar está diretamente relacionado a favorecer condições de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento infantil. Então, educar para ela é favorecer o desenvolvimento infantil a partir de brincadeiras espontâneas, ó a espontaneidade novamente aqui, e situações pedagógicas orientadas pelos professores. Essa situação pedagógica seria mais ou menos a cuidado, brincadeira e aprendizagem orientado, tá bom? Então, é mais ou menos a mesma coisa que foi dito em cima, tá bom? Dá para entender o que é educar? Vocês conseguiram entender? Tá claro para vocês? Que está abrangendo cuidados, brincadeiras, que são as situações pedagógicas orientadas pelos professores, respeitando o quê? Espontaneidade. O que é espontaneidade? Algo espontâneo. O que é ser algo espontâneo? O que é algo espontâneo? Algo assim, como fala, feito assim... Não algo... Pode pesquisar no Google, fica à vontade. Não, espontâneo assim, algo que você faz por conta própria, uma vontade de fazer aquilo, faço na hora, algo espontâneo. Não seria isso? Um pouquinho mais. Alguém aí fez pesquisa? Pode fazer, Adri. Peraí. Eu quero uma definição melhorzinha, assim, sabe? Mais com cara de técnica, Eu quero uma definição tipo Aurélio. O que você disse não está errado, mas eu quero uma palavra que ela é bastante importante. Aqui pode fala falar. Assim, que alguém faz por si mesmo, sem ser incitado ou constrangido por outro, voluntário. Aí, elementos ensaiados ou estudados, natural, sincero e verdadeiro. Uma palavrinha boa aí, natural. Que faça as coisas com naturalidade. Isso é a espontaneidade. Ser espontâneo é ser natural. Quando a gente para pensar no que falar, você não está sendo espontâneo. Então, você está sendo comedido, tipo, intimidado. Assim, você está medindo palavras, né? E a criança, ela não tem dessa, não é verdade? Tanto nos seus gestos, no seu comportamento, quanto na sua fala. Então, a naturalidade dela, que é essa espontaneidade que eles falam tanto, ela deve ser respeitada. A naturalidade dela. E dentro da palavra naturalidade, existe uma coisa chamada tempo de cada um em relação à aprendizagem, por exemplo. Tá bom? Então, não é porque João, exemplo, João aprendeu a escrever a letra A, que Pedrinho também vai aprender a escrever a letra A ao mesmo tempo. Não. São pessoas diferentes, cada uma no seu tempo, com a sua naturalidade. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante e por isso que nós devemos orientá-los como futuros professores pedagogos, tá? Tudo bem? Não vou cobrar a palavra espontaneidade na prova, não se preocupe, não faço isso, você sabe, vocês já me conhecem como é minha prova, né, gente? Então, assim, por favor, né? Bom, e você, professor, né? O que cabe a você, qual é o papel do professor dentro da creche e do ensino infantil? Bora lá. Então, o referencial, ele fala que o profissional da educação, ele deve trabalhar os cuidados básicos até os específicos, né? Vovó, e aí... Oi, pode falar. O sinônimo de propiciar, eu posso usar facilitar? Propiciar, pode sim.
Pode ser. Então, educar é facilitar as situações nos cuidados. Então, o que seria facilitar, então? É deixar as coisas fáceis? Eu acho que isso também não é educar. Então. Eu acho que é ajudar. Também todo sinônimo cai bem na frase, né? Exato. Porque esse facilitar é se deixar muito fácil, né? E não é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer ensinar o peixe, mas a gente não quer dar a vara, não é isso? Uhum. Né? A gente quer que a criança ela construa uma forma de resolver alguns pequenos problemas que ela vai encontrar no dia a dia da vida e dentro do ensino infantil, certo? Então, porque eu estava olhando aqui, ó, tem assegurar, conceder, deparar, facilitar, fornecer. Em relação a propiciar, não é isso? Propiciar. Fornecer é interessante. Fornecer situações de cuidado? Isso, por exemplo, eu vou dar o sabonete e a toalha. Certo? Sim. Você ajuda de alguma forma, né? Você propiciou, você forneceu, né? Aí, então, o que você pode fazer pela primeira vez, é fazer, atuar, né? Então, você vai lá, abre a torneira, molha as mãos, pega o sabonete, esfrega uma mão na outra, faz espuma, e aí, então, enxágua. Certo? Seca na toalhinha. A criança vai fazer o quê? Imitação, total. É essa a ideia de imitação, né? E aí, então, você forneceu, e aí, então, você propiciou. Ah, tá. Beleza? Uhum. Então, tá. Tá joia, bom, obrigada. Imagina, que é isso? O professor aqui, então, ele é o parceiro do aluno, mas ele é um parceiro que exige um pouco mais, né? Porque ele vai fornecer, ele vai garantir um ambiente. Ambiente, a gente está falando só da sala de aula, a gente está falando de ambiente como se fosse um clima, sabe? Rico, prazeroso, saudável, tá bom? Não discriminatório, de experiências educativas e sociais variadas. Tudo bem? O não discriminatório é mega importante. Os fofos, os anjinhos. Que bonitinhos. Crianças com necessidades especiais. Bom, aqui o referencial, ele não referencia muito sobre elas, que eu acho uma ausência, mas é porque existe, por exemplo, um PCN, que é um parâmetro curricular nacional, que trabalha junto com o referencial curricular nacional, que vocês vão ver no próximo ano comigo, eu acho, de que nós falamos sobre as necessidades especiais. Então, ele não fala muito aqui, mas no PCN existe lá um parâmetro, umas orientações sobre necessidades especiais. E acho que vocês terão uma atividade específica, né? Uma disciplina específica. Bom, mas vamos lá. A gente ainda precisa favorecer também esse ambiente rico em atividades, né? Fazer com que as crianças entendam a diversidade, a pluralidade, né? Porque assim a gente consegue educar todos sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, certo? E todo mundo acaba respeitando as suas diferenças. Eu faço um parênteses para aquele filme, que eu não vou lembrar o nome agora, que nós vimos um trechinho que mandaram para nós nos grupos, sobre uma síndrome de alguma coisa. Cher, não é? Aquele que ele faz barulho. Uhum. Tá bom? Então a criança faz um barulho estranho, né? E todo mundo acha aquilo um absurdo, né? E isso não é respeitar, né? Isso não é entender. E a criança, ela só desrespeita, ela só discrimina quando ela não entende o que é aquilo, né? Então a criança, ela não é discriminatória. A criança não é preconceituosa. Quem é preconceituosa é a sociedade, é a família que vive, e aí, então, vai estruturando essa criança de forma racista, preconceituosa. Por isso que a gente chama de racismo estrutural, por exemplo, é uma palavra que vocês devem ter escutado essas 2 últimas semanas, infelizmente, pelo caso do rapaz que foi assassinado no Carrefour, certo? Então, esse racismo estrutural que eles falam é porque vem da estrutura de cada um, esse racismo
porque desde pequena a gente escuta lá o neguinho vem vindo, ou uma coisa do tipo bem pejorativa, que ele pode ser, sim, um assaltante, ou ele é um perigo para a sociedade, tá? E é isso que a gente quer mostrar para as crianças, que é o oposto, de que a gente não tem que ter nem medo, nem preconceito, nem discriminar, nem excluir, nada, né? Que todo mundo é igual e ponto final de verdade, né? Bom, e é a partir da convivência com pessoas com necessidades especiais, negros, amarelos, com transexuais, com transgênero, e por aí vai, tá bom, gente? Porque a nossa sociedade é pluri, e a gente precisa aceitar, respeitar, entender, aceitar, respeitar, tá bom? Bora. Instituição e o projeto educativo, então, toda instituição tem um projeto educativo, né, e existe um diálogo aí entre o programa e o projeto, né, dentro da educação infantil, dentro dos estados e municípios, porque assim a gente trabalha também numa natureza externa, né, e outra interna às instituições. Então, por exemplo, o que a gente sempre fala de que a instituição ela tem que abranger a sociedade em torno dela, e não adianta eu pedir um lençol de fio egípcios para quem mora aqui na minha região, por exemplo, que não sabe nem o que são fios egípcios, e assim, tipo, não tenho dinheiro para isso, só sei que isso. Né? Então, a gente precisa, dentro desses projetos e programas que existem, que é feito no começo, acho que tem alguém querendo entrar. Ah, não, desculpa, mensagem de WhatsApp, deixa eu tirá-lo daqui. Então, senão eu vou ficar falando. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Esses aqui são os 3, mais um aí. Que então, eu posso deixar assim, a instituição, projeto educativo tem que abranger a sociedade, é isso? Tem que abranger, na verdade, a sociedade em torno daquela creche ou daquela educação infantil. Daquela pré-escola. Bom, cada instituição tem um projeto educativo, né, e ele é parceiro com, por exemplo, a prefeitura é parceiro com o Estado, né, e aí, então, esse projeto educativo tem que abranger, tem que estar, assim, correlacionado com a sociedade em torno dela, né, para falarem a mesma língua, para saber com quem você está lidando, tá, com que tipo de público, né, que você lida, principalmente financeiramente, socialmente, culturalmente, tá? Aqui tem esses 3, enfim, vou pular, vamos lá, acho que acaba esse slide, certo? Beleza? Eu mando para vocês, tá bom? Novamente esse slide, não tem problema nenhum, no PDF, tá? Vamos para o próximo, que na verdade é a continuação, né? É quando a gente fala da instituição e o projeto educativo, das condições externas e internas, que eu acabei de falar. Mas vamos lá. Peraí. Tô perando. Pega aí, Adriana. Lá vai ela. Pronto, peguei. Ai, que bom. Pegou. Então tá. Bom, condições externas, na verdade, a gente precisa olhar as características socioculturais da comunidade, né, para considerar aí as necessidades e para saber as expectativas da população atendida. Vou ser sincera com vocês. Ninguém faz exatamente isso, tá? Só olha em torno da escola para saber a condição financeira que existe, um pouquinho da cultura, tá? Condições internas. Deve considerar o período de funcionamento da instituição. Então, por exemplo, não adianta querer fazer uma festa nas férias que ninguém vai, certo? Vocês vão? Não. Muito menos aluno e pai, tá? Então, precisa saber, por exemplo, das condições internas, quantidade de criança, idade das crianças, quem é que está gerenciando essa creche ou essa pré-escola, né? Como que é a organização dessa escola? Isso são as condições internas que existem
dentro do projeto educativo. Quando você vai fazer um projeto educativo, você vai dizer, olha, a minha escola, que vai abranger aí a creche, crianças de 0 até 3 anos, ela trabalha com, eu vou trabalhar com, sei lá, 200 crianças, vou chutar um número aí, 200 crianças, tá bom? Na idade de início, a gestão será construtivista, né? E nós organizaremos as salas, dividindo de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2, né? De 2 a 2,5, de 2,5 a 3, e cada uma terá um nome, e aí então vem a classificação de pré-1, pré-2, pré-3 e por aí vai, tá bom? Tudo bem, gente? Aqui? Entenderam? Ficou rápido? Quer que volto? Quer que faz um zoom da aula de hoje? Não. Pode ir. Segue o fluxo? Sim. Beleza. Vamos organizar espaço e tempo de tudo. Se eu organizo espaço, eu organizo tempo. Porque se meu espaço está organizado, meu tempo também será mais organizado, tá? Uma coisa está bem relacionada à outra, tá bom? É claro que tudo isso faz parte de uma coisa só chamada planejamento. Yes, aluna, só você participa. É isso mesmo. Faz parte do planejamento. Se eu não tenho um bom planejamento, meu tempo vai embora, meu espaço vai embora, e, na verdade, ninguém aprendeu nada, tá bom? O tempo, ele é planejado dentro da rotina. Vamos lembrar de que as crianças precisam ter rotina para elas se sentirem seguras, para facilitar o aprendizado. Meus amores, toda vez que eu colocar o chapéu, eu vou contar uma história. Ó, eu vou colocar o chapéu, o que vai acontecer agora? Contar a história. Ótimo. No dia seguinte, você coloca o chapéu, o que vai acontecer agora? Todo mundo já sabe. E toda vez que você usar o chapéu, todo mundo vai ligar que você vai fazer uma contação de história. Tudo bem? Isso faz parte de rotina. Assim como dentro de casa tem rotina, na escola tem rotina. Tá bom? A criança entra pelo portão, vai direto para a fila em frente ao professor. Tem lá a ordem certa, ou não sei como que vai funcionar, cada uma é de um jeito, né? E aí, então, é necessário guardar a mochila, é necessário guardar a comida, lanches, se alguém tem que ir na cantina comprar alguma coisa, enfim, gente, N situações, tá? E aí, então, essa organização, ela é super importante. Essa organização é dentro da sala de aula? Não é dentro da sala de aula, mas ela vai te ajudar muito quando a criança entender qual é a ordem, a sequência e a rotina dela diária, quando chega e quando vai embora de uma creche, de uma pré-escola, tá bom? Então, lembre-se que toda vez que você fizer planejamento, você tem que pensar no tempo da atividade. Quanto tempo leva essa atividade? Pensando na pessoa, na criança que tem mais dificuldade em trabalhar. Porque não adianta você pensar na pessoa que tem mais... aquela pessoa que pega rapidinho, pá, sabe assim? Essa daí faz em 2 segundos. Agora, e aquela que tem dificuldade? Essa daí vai demorar alguns minutos. É nela que você tem que pensar, tá bom? Porque você não vai o tempo todo estar ao lado dela para fazer por ela ou para facilitar, né, Adriana, que você pegou agora, essa palavra, facilitar, ou mesmo para proporcionar, que eu acho mais interessante, tá bom? A gente substituiu propiciar por fornecer, tá? Então, fornecer, tá bom? Ao invés de facilitar, né? Mas tudo vai depender de quem é essa criança, qual é o problema que ela tem, enfim, tá? Então, a rotina, ela deve aparecer... A tigresa está presa. Ela deve aparecer... Presa não, está lá de fora. E como algo bastante importante, Pingo. Porque ela tem que fazer parte do começo, meio e fim dentro de uma creche ou de uma pré-escola, tá? Alguma dúvida aqui, amores? Não, tá. Não, professora. Beleza. Parceria com a família. Tem que ter. Como é que eu vou falar sobre a criança se eu não tenho
uma parceria com a família, né? Como que eu vou acolher essa criança e a família, né? Se eu não tenho esse vínculo, eu não vejo esse vínculo, eu não falo com esses pais, pai, mãe, com quem cuida dessa criança, com quem ela passa a maior parte do tempo, com vovó, tio, tia, tá bom? Com a moça que cuida dela todas as tardes. Também é necessário falar com ela. Ah, ela fica com uma fulana. Eu quero falar com a fulana, tá bom? É importante vocês terem esse contato. Não é para virar amiguinho, tomar cerveja no boteco. Não é isso. É só para conseguir ter um acesso mais fácil e conseguir um diálogo mais franco e direto com essas famílias, tá bom? Para poder passar tudo de bom e de ruim que acontece com essa criança e que ela fez e deixou de fazer, tá bom? É uma forma de fazer com que a criança se sinta mais acolhida dentro do ensino infantil, da creche, da pré-escola, tá bom? Tem uma outra coisa que é importante, que eu sempre faço um parênteses aqui, de que é o julgamento que o professor, os pedagogos e a instituição acaba fazendo diante de família. Vamos lembrar que hoje nós temos vários tipos de famílias constituídas, né? Não necessariamente do pai e da mãe. A gente tem 2 pais, 2 mães, ou tem um pai só, uma mãe só. Enfim, gente, cada um vive do seu jeito. E nós, pedagogos, não podemos apontar o que é certo e o que é errado, né? Porque o seu casamento deu certo, que o outro tem que dar ou não vai dar, porque o seu também não deu, tá bom? Cada um com seus problemas. Então, os preconceitos, eles devem ficar de lado para a gente poder, então, conseguir ensinar respeito, valores, crenças, culturas para as crianças de forma civilizada e sem nenhuma marquinha de ranço, de juízo, tá bom? De valores. Observação, registro e avaliação formativa. Bom, a partir da observação que a gente faz, a observação não é ficar babando na criança, né? Observação é saber se a criança fez, não fez, como que ela fez, de que forma que ela fez, como que ela chegou no seu objetivo, tá bom? Ela chegou no objetivo, quanto tempo ela demorou para chegar nesse objetivo? Não é que cada criança vai ter uma ampulheta do lado e assim, é agora. Não, não é assim, né, gente? A gente tem uma noção de tempo, de quanto tempo que uma atividade pode ser realizada, tá? E isso faz com que eu registre tudo. Não tem como eu não registrar. Esse registro é importante para a escola, para você. Prove que você deu aula, você tem registro. Prove que o filho da fulana veio para a escola, você tem um registro. Bom? Enfim, prove de que a criança teve uma evolução, você tem um registro. É prova, é documento, é sério, tá bom? Então, o registro, ele deve ser feito. Cada escola trabalha de uma forma, tá bom? E aí, então, vai diante do que a escola propor a vocês, tá? Semanário, diário... Diário não assim, o que você deu em sala de aula, mas assim, os registros, como eles devem ser? Apenas os registros importantes, vamos chamar entre aspas, importante, tá bom? Mas existem aí várias formas de registrar. A fotografia, a filmagem, a produção da criança é uma forma de registro, tá bom? Gravação é uma forma de registro, tá? Para você, para a criança, para a escola, para o Estado, para a polícia, para o Conselho Tutelar. Apresentações, né, que é dada em aula, que é tirado foto, isso vale tudo como, né? Como registro, tá bom? É importante? Super. É sinal de que eu dei aula, tá bom? Por exemplo, eu faço print da tela toda vez que vocês estão. Eu fico imaginando as caras. Não estou preocupada com isso. Mas eu fico. Não fica, porque isso é de menos. A Adriana faz umas minhas só por Jesus. Não entendeu? Porque eu registro no inferno. Depois, gente, desenha para ela, tá? Vamos lá. A avaliação, quando a gente faz esses registros todos, na verdade, eles passam por uma certa avaliação nossa, né? Não é assim, de 0 a 10, né? Mas, olha, precisa melhorar tal coisa, preciso
coordenação, lateralidade, enfim, existem olhares para essas avaliações, né, esses registros aí, tá? Então, a gente percebe a dificuldade de uma criança, a facilidade de outra, e dentro delas, aí dá uma melhorada na autoestima dessas crianças. Evolução, né? Porque elas precisam, isso mesmo, saber a evolução da criança. É que evolução a gente sempre pensa que é algo positivo, né? Mas evolução não necessariamente, né? Não, eu acho que vai para os dois lados, né? Sim, sim, sim. Vamos lá. Tá acompanhando, Dri? Eu tô na aula 10. Tem parte objetivos 2 gerais para a educação infantil. Tá. Vamos lá. Objetivos gerais para a educação infantil. Então, a gente tem aqui a organização dessa educação deve possibilitar que a criança desenvolva algumas capacidades. Quais são elas? Imagem positiva de si, para melhorar o quê? Autoestima. Descobrir e conhecer seu próprio corpo, suas potencialidades e limites. Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade. Quando eu encerrar a aula, eu vou querer falar com todas vocês juntas, tá bom? Tudo bem aqui? Que exemplo que eu poderia dar nesse segundo tópico? Descobrir e conhecer seu próprio corpo? Desenvolver sua imagem e autoestima. Aí, no caso, o segundo, descobrir e conhecer seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites. Ok, por exemplo, quando a criança ela vai andar, ela consegue andar quanto? Quando ela vai andar reto, ela consegue andar muito mais do que quando for numa subida. Numa subida ela não cansa? Cansa, a gente cansa, a criança também cansa, tá bom? E isso é entender o seu limite. Quando você olha para uma ladeira, você fala assim, eu não consigo subir isso, é porque você conhece o seu limite. A criança também precisa saber do limite dela. Só que o limite dela é muito maior, assim, maior não, muito menor, né? Do que de um adulto, tá bom? Então, assim, quando a gente fala, você não consegue subir uma ladeira, a criança consegue, é mais fácil a gente não conseguir. Tá bom? Então, isso é conhecer seu próprio corpo, isso é conhecer potencialidade, limite, enfim, é tudo isso mesmo. Tá bom? Aí, no caso, que nem essas relações sociais é referente à sociedade, né? Relações com a sociedade. Religião, igreja, parque, essas coisas, né? Sim. Tá bom? Tudo isso está incluso, né? Bom, quais outros objetivos? Brincar, expressar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos, necessidades, utilizar diferentes linguagens. Vamos lembrar que linguagem é como se fosse um meio de transporte para levar a língua para algum lugar, para você se comunicar, tá bom? É uma forma de comunicação. Então, eu me comunico através do corpo, através da música, das artes, oralmente, por escrito, tá bom? Então, tudo isso faz parte aí da educação infantil de 0 a 5 anos, tá? E aí depois a gente vai especificando, né? Então, aí tudo ajustado às diferentes intenções e situações de comunicação, depende do que eu quero. Conhecer essas manifestações culturais é muito importante, porque assim a gente preserva uma coisa chamada respeito, que está faltando muito, e também interesse, né? Por essas outras culturas que também é interessante, tá bom? Assim a gente traz uma diversidade, uma pluralidade cultural dentro da sala de aula, tá? O professor ele tem o péssimo hábito de fazer uma crítica em relação a isso, como, por exemplo, credo, eu vou ter que mostrar o que é uma galinhada. E daí? Só que você não vai mostrar com essa cara de nojo. Porque se você faz essa cara de nojo, a criança copia a sua cara de nojo e ela começa a ter nojo do que ela nem conhece. Simples assim. Então, toda vez que vocês forem apresentar uma cultura nova, independente do que for, música, artesanato, dança, folclore, por exemplo. Sempre natural, né? Sempre muito natural para isso é bom. Tá bom, gente? Porque senão a gente acaba impondo as nossas subjetividades para as crianças. E isso não é respeitar o outro, a escolha, a opção do outro, tá bom? Aí a gente está interferindo sobre o crescimento e a maturidade, desenvolvimento daquela criança, tá? Isso é muito importante, porque os professores
Infelizmente, tem muitos que fazem isso, mas vocês não farão isso, porque vocês serão diferentes. Vamos lá. O volume 1 aí, então, fala sobre a formação de pessoas e social e o conhecimento de mundo, e fala um pouquinho sobre ele, tá bom? Eu vou passar adiante esse slide, porque eu quero o próximo, que é mais importante, tá? Por quê? Porque a gente vai falar sobre conhecimento de mundo. E aí, então, a gente está falando de uma coisa chamada letramento, que eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Vocês sabem o que é letramento? Vocês sabem o que é conhecimento de mundo? Não, letramento nós já ouvimos, sim. Tá. Conhecimento de mundo e letramento é muito parecido. É que letramento é uma palavra técnica da pedagogia. E conhecimento de mundo, não. Conhecimento de mundo, todo mundo fala por aí, tá? Então, o âmbito de conhecimento de mundo, quando a gente fala do referencial curricular, quando a gente fala de criança, quando a gente fala do que é esse conhecimento de mundo, ele está relacionado à forma como a criança se comunica e as relações que ela tem com esses conhecimentos. Então, por exemplo, se a criança, ela conhece... Se comunicar, então. É uma forma de se comunicar, mas ela só vai se comunicar se ela conhecer o objeto de comunicação. Por exemplo, se é uma criança que ela nasceu dentro de um terreiro de Umbanda, por exemplo, dentro da religião da Umbanda, para ela o conhecimento de mundo é dentro da Umbanda e tudo que eles pregam ali, enfim, o que eles acham importante, passam adiante. Ela não vai conhecer outro mundo, mas ela precisa conhecer. Tá bom? Porque senão ela acaba virando numa bolha. Então, a gente tem aqui uma criança que nasce em bolha, que é uma criança que a gente chama de criança de pessoa... que fugiu o nome? Ai, gente, eu odeio quando foge. Esse nome, para mim, ele foge sempre. Quando tem um olhar só para uma coisa, assim, não olha para o lado. Ai, meu Deus, Platão falou isso, meu Deus. Na caverna, não tinham as pessoas lá dentro? E aí, então, elas eram... Peraí, deixa eu tentar aqui. Por favor. O que, Pro? Quando a pessoa não consegue olhar para os lados, olha só para o mundo em que vive, ela é uma pessoa... Em Platão, na caverna, por exemplo, quando as pessoas estavam dentro da caverna e não olhavam para fora, elas eram uma pessoa... E esse adjetivo sempre me foge, nesse momento ele é importante. Mas eu vivo nessa Quando bolha. eles só enxergavam as sombras, né? Então, mas aí assim... Aí você quer saber a pessoa quando estava dentro lá, o que ela era? Que elas não conheciam o mundo fora. Isso, porque elas moram numa bolha, elas têm uma... Elas são... Caramba, fugiu o nome, gente, pelo amor de Deus. Vamos ao Google. Fogem as palavras. Ah, caramba, eu não consigo nem ver aqui. Gente, não lembro, eu vou tentar pesquisar depois, mando para vocês, que eu não estou lembrando. Mas seria como se ela morasse apenas naquele lugar e ela não vai conhecer outras coisas, né? Porque ela é isso que eu estou tentando lembrar, que eu não estou lembrando agora essa palavra, esse nome, esse adjetivo.
Então, o mundo dela é muito pequeno, é só aquilo. Mas ela precisa, então, buscar, ampliar aí, pluralizar a sua cultura, tá bom? Então, quando a gente fala de conhecimento de mundo, a gente está falando de cultura de forma ampla, plural, a gente está falando de relação que a criança vai ter dentro de um lugar, de um âmbito, que pode ser a casa, que pode ser a igreja, que pode ser a escola, tá bom? Mas principalmente a escola, porque é o que a gente está falando, da educação infantil, né? E a gente traz aí um conjunto de códigos e produções simbólicas, científicas e sociais da humanidade, construído durante todos esses anos de história, tá bom? Incluindo tudo. Quando eu falo para vocês de conhecimento de mundo, eu sempre dou um exemplo de que quando a gente vai à padaria, leve a criança de mão dada para andar e fala para ela, olha essa parede, que cor que ela é? Ah, ela é branca. E ela é lisinha? Passa a mão na parede. Não, ela é áspera. Pronto, ele já sabe que existe uma parede branca, que é áspera, certo? Porque ele vai ver que existem paredes de outra cor e que também são ásperas ou que são lisas, contrapondo a ela, tá bom? Caramba, esse nome não me vem a palavra, não me vem na memória. Bom, outra coisa. Conhecimento de mundo não é só do mundo parede, né, gente? É olhar para as plantas, é olhar para os animais, é fazer um reconhecimento do mundo que está em torno dessa criança, tá? Isso é conhecimento de mundo, tá bom? Alienação, lembrei, pelo amor de Deus, alienação. Por que essa palavra some de mim? Sei lá, gente, vou até escrever aqui. Alienação. Pronto. Tá bom? As pessoas alienadas, que pensam só naquilo, não abrem a sua cabeça, a sua mente, seu mundo para outras coisas, tá? Bom, eu vou mudar esse slide porque ele fala sobre o 2, tá? Aqui é a estrutura do referencial quando a gente fala de objetivos gerais. Então, a gente tem que são os volumes, né? A formação pessoal e social. Nossa, esse quadro ficou bem... Esse volume 2 você pulou, né? Formação pessoal e social, antes desse gráfico. É porque, aqui, ó, o volume 2 fala sobre a formação pessoal. O volume 3, conhecimento de mundo. Por isso. Ah, tá. Então, vou riscar aqui. Que eu vou resumir aqui. Tá bom? Nossa, saiu bem... Tá, eu vou tentar... Tá bem fraquinho aqui. Vamos lá. Tá bom. Vamos. Esse aqui tá bem fraquinho mesmo. Ele deve ser foto. Ah, ele é foto sim, gente. Dá para ver até a marca aqui, ó. Que é a dobra da página. Mas não é meu isso não, tá? É do MEC. Então, vamos lá. Essa é a estrutura do referencial. Então, eu tenho os objetivos gerais. Formação pessoal e social, conhecimento de mundo. Quando a gente fala de formação pessoal e social, estamos falando de identidade e autonomia. E dentro desses dois, a gente está falando de ideias e práticas correntes. Para quem? Crianças de 0 a 3 anos, com objetivo, conteúdo, e aí então vem as orientações didáticas, o que será dado para elas, tá bom? E assim vai acontecer com o conhecimento de mundo, que é volume 3, que vocês vão ver no próximo semestre, tá? Vamos lá. Para refletir de que o currículo, aqui o referencial, ele não é obrigatório, mas ele é apenas uma referência. Então, quando você estiver com dúvida do que dá para essas alunas, esses alunos de 3 anos, você vem para o referencial, e aí, então, eles te dão uma luz aqui. Fala, amor. Não, falei, peraí, pra você ir devagar. Tá. É que eu tô vendo que tem muito slide. Pronto. Então, no caso, esse referencial, ele é só uma referência mesmo, né? Ele não é algo obrigatório, não é algo seguido assim, né? Ele não é obrigatório mesmo, ele é só para a gente podia usar um referencial curricular esse ano? Podia? Ai, podia. Puxa, tem umas coisas assim, sabe?
Mas quem decide, opina, isso é a coordenação, tá? O professor não faz parte desse pitaco. Tá bom? Mas ele é uma forma de vocês, pelo menos, aprenderem o que vocês vão, para que norte vocês vão, dentro de uma sala de aula. Eu acho ele super legal, super importante, tá? Porque acho que vocês conseguiram aprender coisas aqui com referencial que vocês não estavam vendo em outras disciplinas, né? E ele trouxe essa bagagem. Você fala que ele é um moldador, né? Exatamente. Então, eu acho que ele é muito importante porque ele olha, assim, outro lado, outro ângulo para a criança. E eu acho muito importante. Eu acho que as crianças deixam de ser um pouco humanas quando a gente pensa, por exemplo, em alfabetização, sabe? De forma muito regrada, assim, alfabetizar assim, 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 assado. Mas, pô, você não lembrou de que essa criança, de repente, está com fome, de que essa criança veio de uma classe social inferior à sua, ou uma classe social baixa, ou então alta, que essa criança ela vai longe, enfim, sabe assim, pensar na criança. Eu acho que o referencial faz isso. Tá? Mas eu, Vanessa, que não sou diretora nem coordenadora. Então, vamos lá. Acabamos o 10, depois eu mando para vocês, sem problema, tá? Vamos falar sobre coordenação motora? Rapidamente, apesar de ser 22 slides, mas é que tem muitos exemplos, né? Então, vamos pensar que, primeiro, quando o bebê nasce, ele não tem condições de saber, por exemplo, sobre as suas mãos, o desenvolvimento das suas mãos, os gestos das suas mãos. Ele não tem essa consciência, né? Por isso que, nos primeiros 3 anos, a coordenação que é desenvolvida na criança é a coordenação grossa, tá bom? É palmada, é joelho, é perna, é o pé, tá bom? Então, quando a gente fala de coordenação grossa, a gente vai trabalhar um grupo de músculos maiores do que quando a gente vai trabalhar com coordenação fina. Então, quando a gente vai em subir escada, descer escada, quando a gente fala em chutar, pular, direita, esquerda, para trás, para frente, para o lado, para o outro, abaixar, levantar, tudo isso faz parte de motora grossa, tá bom? Porque eu não preciso, não requer movimentos delicados, tá bom? Movimentos delicados, como uma pincelada, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala da motora grossa, a gente está falando de habilidades que a gente vai estimular na criança para que ela consiga perceber o seu corpo, o seu limite, tá bom? Não é que vai colocar a criança na esteira, pelo amor de Deus, né? Não é isso, gente, tá? Mas, assim, o fato de deixá-la correr, pular, chutar, subir, descer escada, é muito importante para ela poder criar esses movimentos e fazer com que desenvolva essa musculatura. Seria uma musculação para a criança. Tá bom? Praticar esporte nessa época, que parece ser algo absurdo, a gente não está falando aqui de, gente, yoga, a gente não está falando de pilates, a gente está falando de educação infantil, educação física infantil. Vocês estão tendo aula com a Silvia? Não. Não. Tá, ano que vem, então. Ano que vem vocês vão pegar a Silvia. E ela é de educação física, e ela dá aula de prática de ensino de educação física para ensino infantil, tá bom? Aí, então, vem creche e pré-escola, tá? E ela é show de bola. Então, vocês vão ver atividades esportivas para desenvolver a coordenação grossa, tá? Agora, quando a gente fala de coordenação fina, a gente está falando de músculos pequenos, da minha falange, por exemplo, dos meus dedinhos, tá bom? Do meu punho, né? Então, por exemplo, quando a gente desenha, quando a gente pinta, quando a gente pega objetos pequenos, que pode ser uma borracha, isso aqui, ó, esse movimento de pinça, isso daqui faz parte da motora
fina. Sabe artesanato? Por exemplo, faz parte de motora fina. Quando eu vou pegar, vou fazer isso aqui, gente, ó. Esse movimento aqui, ó, de abrir e fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, que é um movimento besta de prender o negócio na cabeça, isso é motora fina. Quando eu pego um lápis para escrever ou desenhar ou pintar, também é fina. Assim como quando eu pego um pincel, também é coordenação fina. Não só o pegar, mas o manusear, tá bom, gente? Tá? O manusear, né? Não somente o pegar, tá? Mas de que forma que você vai manusear? Sabe, massinha, por exemplo, faz parte de motora fina. Olha, vai mexer com as pontinhas dos dedos, né? Ah, ele vai apalmar, então é grossa. Sim, ele não vai falar assim, gente, hoje vamos trabalhar só fina e hoje só grossa. Ai, nossa, o meu aluno já sabe pegar no lápis, então ele tem uma coordenação fina maravilhosa. Não, meu bem, ainda não, tá bom? Vai com calma, né? Não é porque ele tem 2 anos e sabe pegar no lápis que a coordenação dele fina é boa. Tem gente que tem 40 anos e não tem uma coordenação fina boa, certo? Desenvolvida. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Tudo bem aqui, gente? Sim. Aqui, e quando por a criança exemplo, pega o lápis assim, ó? Assim? Eu não tô vendo você, mas deve ser isso, né? Isso. Tá, isso aqui é grossa, né? Porque só seria fina se ele pegasse com a pinça mesmo, né? Os dedos. Exatamente, exatamente. Mas como ele tá pegando com a mão, aí Como é ele pega coordenação assim, grossa. ó, olha o músculo que ele tá trabalhando, isso aqui, ó. Bom, É a palma da mão inteira. A hora que ele começa a pegar assim, aí então você percebe de Entrar que fina. tá introduzindo a fina, tá bom? Tá introduzindo, não necessariamente ele... Começando, né? Nossa, ele já está habilitado para a fina. Não, gente. Para a fina ficou bom também, né? Tá bom? Então aqui a gente tem algumas cenas bem fortes de fofuras, que são essas coisinhas cuti-cuti dessas crianças gostosinhas, de que elas estão fazendo uma atividade, coordenação motora fina ou grossa? Vai, alunas, valendo 1 ponto na média. Vamos. A promoção do dia é essa. Grossa, Pro? Por que você acha que é grossa? Porque eles não estão pegando, Isso mesmo. apertando. Isso mesmo. Isso mesmo. Então dá 1000 pontos, viu? Você sabe que é tudo brincadeira nessa aula, né? É muito lúdica essa aula, né? Que esse pontinho na média ficou a ver, né? A ver navios. Olha que interessante essa brincadeira aqui de baixo, tem uma forminha de cupcake, né? Aonde eu coloco as bolinhas. Isso aqui é maravilhoso para as crianças, tá? Ó, aqui também, ó. Isso aqui seria um problema para a criança resolver. Olha, enquanto o seu problema é como pagar uma conta, da criança que você vai dar aula, claro, de creche, o problema dela é colocar um objeto triangular dentro de uma caixa que tem um espaço retangular ali, tá bom? Então, esse é o problema dela. De enfiar a bolinha no buraquinho aqui, por exemplo, de pegar entre uma cadeira e outra, fazendo com que ela ande. Tá? Isso é muito legal. E isso é muito interessante fazer em sala de aula. Tudo bem? Aqui a gente tem um objeto que vai escorregar por aqui, ó. E ela vai ter que ir lá, pegar o objeto, colocar aqui em cima novamente. O que ela vai ter que fazer? Andar ou engatinhar, mas ela vai ter que se movimentar, tá bom? E isso ela acaba desenvolvendo a coordenação motora grossa. Pela idade da criança, você já sabe que é grossa, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui? Aqui tem algumas ideias. Eu não vou gastar nosso tempo com elas. Depois vocês, por favor, façam uma leitura de cada uma. Tem os vídeos também, o vídeo, né? Que eu gravei explicando. Aqui a gente tem cenas de crianças que estão trabalhando coordenação fina, certo? Aqui já é fina, isso mesmo, pela idade deles, tá? Não, ainda é grossa, desculpa, gente. Eu me distraí olhando aqui. Desculpa.
Vamos lá. Coordenação fina. Então, a gente tem, por exemplo, essas daqui. Tá vendo? Eu não preciso da minha palma, né? Pode ser que a criança de início, Adri, pegue a caneta e o lápis e tente fazer com que, por exemplo, esse ursinho chegue no leãozinho, ou o leãozinho chegue no ursinho, por aí vai, tá bom? Mas, se eu fizer assim, eu não vou conseguir fazer um percurso adequado em cima desses pontilhados. Mas é mais para... Eles vão riscar, né? Pegando assim, né? E a ideia não é essa, né? Não. Então, assim, tem que pegar assim, tem que estimular a criança a pegar assim. Na pinça mesmo. Na pinça mesmo, tá bom? Entendi. Mas estimular, não é falar assim, você vai fazer assim e pronto. Não, né, gente? Não. É um estímulo. Eu entendi. Uhum. Ai, é que tem coisas que a gente vê que a gente tem que falar, porque senão o negócio fica muito feio. Coordenação motora, então, depois, eu mando para vocês, tá bom? Então, vamos a ele, o mais esperado, o mais aguardado, o mais temido também. A gente faz todos esses slides e encerra, tá bom, gente? Alguma dúvida por enquanto? Mais alguma dúvida? Podem falar. Não, pronto. Tá tudo tranquilo e favorável? Tudo nos seus conformes essa semana. Ai, que bom, né, gente? Um pouquinho de paz na cabeça. Aqui a gente vai falar... Ai, que bom. Aqui a gente vai falar do referencial volume 2, tá bom? Vamos lá. Aqui, então, a gente tem um papo mais sério, né? Porque aqui a gente tem o que deve ser feito, né? Dentro de sala de aula, né? É só uma orientação, uma referência para vocês, né? Então a gente começa a falar aqui. Você quer que volte, Adri, para você encontrar esse slide? Aquele primeiro você não vai dar, né? Esse aí. Como não, assim? O primeiro. Esse não, o outro. Esse aqui? O outro. Pula o outro slide. Próximo slide. Ah, não, porque eu já vou. Ele é um resumo, né, do que a gente vai ver. Só uma introdução, né? É só uma introdução. Tá bom? Eu vou riscar aqui. Por isso. Aqui, nesse volume 2, a gente fala sobre formação pessoal e social. Então, a gente vai olhar a criança e vai olhar a sociedade em que ela vive, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala de identidade e autonomia, a gente trabalhou, né, esse tema, eu mandei um vídeo para você sobre autonomia, que é muito interessante, do adulto dar espaço para a criança, para ela se sentir segura de realizar as ações, independente de qual for, sozinha, né? Enquanto tem um adulto do lado da criança, a criança se sente segura por causa desse adulto. Quando ele vai se distanciando, a criança também tem que se sentir segura, mesmo estando distante desse adulto. Sabe quando o adolescente vai procurar emprego e a mãe tem que ir junto? Então, não rolou autonomia. Tá bom? Acho que eu falei sobre isso numa aula aí, que eu acabei de lembrar de que a Maria Helena fez isso. Ó, a Maria Helena, corta cordão umbilical, tá bom? Vamos lá. Então, por que não existe, né? Essa autonomia, ela é difícil de ser adquirida e passada adiante. Porque o bebê, quando ele nasce, ele não consegue identificar as coisas ainda por conta da forma como ele enxerga o mundo, né? O mundo é apenas ele e a mãe e o seio da mãe, né? São esses dois elementos que ele enxerga. E ele enxerga como se fosse uma coisa só, né? Como se o corpo dele e da mãe fosse uma fusão, né? Não tem essa diferença, tá? E é claro que aos poucos ele vai conseguir perceber essa diferença, a partir dos movimentos do corpo dele, por exemplo, tá? Construção de vínculo aí é o que, na verdade, aonde que essa criança nasceu? Ela nasceu vinculada a quem? E inserida em qual contexto cultural, né? Então, elas têm um contexto cultural, ela tem um contexto já histórico aí, né? Por conta de cada um que faz parte desse vínculo, tá?
Quando a gente fala da expressão da sexualidade, a gente está falando não necessariamente do sexo em si, a gente não está falando de expressão sexual, de gênero, tá bom? A gente está falando apenas de uma realização prazerosa que existe, né? E que, na verdade, está relacionado aí com o que essa criança pode ser mais para frente. Deixa eu organizar essa minha fala antes que vocês entendam de forma errada. Então, na verdade, é preciso. Por exemplo, quando a gente está apertada para ir ao banheiro, estamos no ônibus e chegamos em casa correndo com vontade de fazer xixi, a hora que a gente libera nosso esfíncter porque a gente sentou no vaso sanitário e está fazendo xixi, aquilo é prazeroso. Tá bom? Quando a gente fala de expressão da sexualidade, a gente está falando de prazer, N prazeres de tomar um sorvete, de comer um chocolate, de passear com a mamãe, de estar no colo da mãe, pensando em criança. E a gente também está falando sobre, por exemplo, menino está correlacionada à cor azul e a menina correlacionada à cor rosa, para que isso não exista, principalmente dentro da escola. Pode ser que dentro da casa dessa criança haja, mas dentro da escola, não. Lembra da sua discussão, Adriana, no metrô? Sim, bastante da história, né? Tá aí, né? A expressão da sexualidade, né? Então, era esse argumento que você deveria ter usado naquele momento, se caso fosse perguntado a você a sua opinião acerca daquele assunto. Vou me intrometer, me dei mal. Quase, né? Quase. Tá bom? Então, assim, na verdade, o que a gente está falando de sexualidade dentro da educação infantil é para que não haja essas duas cores de preferência. Ou que, se houver, a criança fique muito à vontade para ela escolher a cor que ela quer brincar, a cor que ela quer pintar, a cor da camiseta, da blusinha, da calcinha, da cueca que ela quer usar. Tá bom, gente? É isso que a gente fala sobre expressão de sexualidade e também sobre o prazer em si, que é o prazer ao mamar uma mamadeira, né, mamar o leite, de abraçar a mamãe, de abraçar o professor. Eles também sentem prazer, certo? Vamos lá. Quando a gente fala da criança que ela é um ser social, a gente está falando de alguns pontos muito importantes dentro da educação. Então, por exemplo, a criança, ela vai imitar, né? Ela vai imitar quem? Ela vai imitar ela mesma, em alguns momentos, para que ela imita o outro, para que ela imite ela mesma em algumas situações. Eu copio a minha mãe, e aí, então, eu me torno, entre aspas, a minha mãe, e aí, então, eu consigo fazer com que eu desenvolva qualquer relação com outras pessoas, imitando o que eu vejo. Eu imito minha avó, eu imito minha mãe, eu imito todas as falas, meu pai, ou as pessoas que fazem parte de um vínculo familiar, tá bom? Então, a criança, ela é uma imitação, ela é um ser pequeno, um mini adulto nessa situação, tá bom? De imitação. Brincar, atividade fundamental para entender, para aprender, para se comunicar, para criar o imagético, tá bom? A gente consegue identificar o mundo que essa criança vive através da brincadeira que ela faz. Quando ela pega uma boneca e uma outra boneca e faz um diálogo, você consegue identificar em que mundo ela vive. Tá? O faz de conta, né? Exatamente, o faz de conta, que é tão importante dentro do brincar e do mundo da criança. É porque nessa situação da brincadeira, eles usam a imaginação, né? Às vezes, com um objetinho que eles acham, um brinquedinho, eles fazem uma história que, né? Isso mesmo, Dri. Eles fazem história com um pregador, por exemplo. Não é verdade? Enquanto a gente pensa que deveria ter uma boneca, um boneco, todo elaborado. Às vezes pra gente não tem sentido, né? Mas para eles, né? Exatamente, né? Quando a gente fala de oposição dentro da criança de 0 a 5 anos, né? Nós estamos falando de pessoas que pensam diferente dela, ou que agem de forma diferente da dela, né? Então, é muito comum a criança, nesse momento, em algumas dessas idades, de 3, 4, 5, 6 anos, ela fazer a birra, né?
E a birra, na verdade, é a oposição do que ela pensa, do que ela se comporta, né? Quando a gente faz a oposição, encontra a oposição, a diferença de pontos de vista, vontade, ela pode fazer uma birra. Ela pode fazer. Ela tem todo o direito de fazer. A questão é até onde você vai levar essa birra como professor e como mãe, como pai, tá bom? Então, é necessário podar, porque a criança precisa entender de que existem diferenças, tá bom? Isso entra e que o mundo... Contrariedade? Sim, sim, sim. A criança está sendo... Entra sim, em oposição. É uma ideia contrária, é um ponto de vista contrário, é uma vontade contrária. Por exemplo, eu não quero ir para casa agora, eu quero continuar brincando com meu primo. Você vai fazer a vontade da criança? Não, você tem que fazer a sua vontade, porque, assim, há necessidade de, né? Então, você vai tirá-la daquele meio e vai falar, não, você não vai para, sei lá para onde, tá bom? E ponto, final, né? Tá? A criança precisa entender de que o mundo não é do jeito que ela quer. Tá não gira a favor dela, né? Exatamente, porque a gente torna essa criança também alienada, porque existe o mundo que ela cria e ela vive só naquele mundo, tá bom? Então a gente torna essa criança um ser alienado, novamente, tá? Tudo bem? Tá rápido, Yasmin? Tá, pronto. Acho que é porque você deixou... Aqui é lento. Acho que o fato de ter perdido algumas aulas acabou atrapalhando aí, né? E aí você tem que fazer as anotações, eu sei. Bom, vamos lá. Linguagem é a forma de comunicação. Gente, todo mundo se comunica de alguma forma, mesmo os mudos, não é verdade? A gente tem Libras, por exemplo, que é uma forma de comunicação. Então, todo mundo se comunica de alguma forma. O cachorro, o gato, o passarinho, todo ser, né? Então, a gente precisa enriquecer as possibilidades, as formas de comunicação que essa criança pode fazer. Então, ela vai fazer a comunicação apenas na fala? Não, né? Existe o desenho, existe a dança, né? Existe o sorriso, existe a piscada de olho, tá bom? Então, a gente precisa estimular essas outras possibilidades de comunicação e de expressão, tá? A língua, na verdade, ela é estrutural, tá bom, gente? Então, a língua, na verdade, ela é a concretização do pensamento. Nossa, falei bonito agora, hein? A filósofa Vanessa Glória disse que a língua nada mais é do que a concretização do pensamento. Tô bege comigo mesma. O que aconteceu hoje? Anotaram, gente? Que eu vou fazer essa pergunta. A segunda filósofa contemporânea, Vanessa Glória. Qual é a definição? A ousada. Qual é a definição da língua? De língua. O que é língua para a filósofa Vanessa? Filósofa contemporânea, né? É a concretização do pensamento. Gente, tô bege comigo. 50 tons de bege agora. Caraca, que bonitinho. Senti orgulhosa agora. Chega. Apropriação da linguagem corporal. Aqui, então, a gente tem o quê? Não é só o corpo, né? Mas o contato com outras pessoas, tá bom? A criança, observe que ela vai de encontro ao outro, né? E ela abraça, ela beija, ela cheira. Às vezes ela nem vem na bochecha, né? Ela vem aqui, né? Aí quando abraça aquele ser miudinho, né? E abraça e percebe que a gente é grande, que a gente tem seio, ou que a gente tem pênis. E aí, então, ela faz pergunta, ela olha. Não é malícia o inferno, tá bom? É porque ela tá conhecendo o corpo, né? E aí, então, quando a gente fala de linguagem corporal, a gente vai perceber de que a criança, quando a gente toca uma música, ela vai se movimentar daquele jeito bem dela, né? Porque é espontâneo. E espontâneo é o quê? Natural. Tá bom, amores? E vamos lembrar de que a malícia está na sua cabeça. Bora. Qual é o objetivo
de uma criança estar dentro de uma creche, uma criança de 0 a 3 anos. O que a gente vai encontrar dentro de uma creche com crianças de 0 a 3 anos? O que a gente vai encontrar lá? Porque os pais, normalmente, olham para as atividades e falam assim, estou gastando dinheiro à toa só para ela brincar, só para ela arriscar, só para ela rabiscar. E eu não estou vendo ela falar nada, não estou vendo ela escrever, porque ele quer que saia escrevendo um livro, né? De filosofia, de preferência, né? E de química quântica. Então, assim, a criança de 0 a 3 anos, gente, na verdade, ela vai experimentar de tudo que você vai oferecer, ofertar, propiciar, Adriana, a ela. Vamos olhar primeiro os recursos que a escola tem, tá bom? Vamos falar sobre... A gente vai observar e a gente vai falar sobre desejo, sentimento, vontade, desagrados, tá bom? E a gente vai trabalhar com essa criança o que é cada um deles e o que você está sentindo, o que pode harmonizar, melhorar, tá bom? A criança vai se familiarizar com a imagem do próprio corpo, lembra dos espelhos, lembra da corrida para poder saber limite, tá bom? Das sensações que produz, cada um dos seus limites, cada uma da sua unidade, né? Ela em si, né? O outro, tá? Interessar progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo. Então, ela tem que, por exemplo, lavar as mãos, tentar escovar os dentes, né? Tentar passar a mão no cabelo, passar a mão no cabelo da colega, para poder identificar e conhecer o outro, né? O cabelo do outro que é diferente dela. Brincar, olha aqui novamente. Ele só vai para brincar, só vai para brincar. Brincadeira orientada por um pedagogo, muito diferente de em casa, tá bom? Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com outros professores, com todos os profissionais da instituição. É importante demais saber quem é quem, apresentar todos eles, tá bom? Para a criança se sentir mais segura. Porque quando ela sai de casa e vai para um ambiente totalmente desconhecido, ela não se sente segura. Por isso que a escola, a creche, tem que ir aos poucos. Tem escolas particulares que fazem, entre aspas, um estágio com os pais e com a criança durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 2 dias, 1 hora, 2 dias, 2 horas, 3 dias, 3 horas. Para que a criança vai se acostumando e se habituando com aquele mundo novo que vai fazer parte do mundo dela, tá bom? Para ela não ser uma criança alienada. Vamos lá. Isso com criança de 0 a 3 anos. E com as crianças de 4 e 5? Que aí elas já estão falantes, elas estão andando, aí é um outro processo, né? É muito diferente. Apesar de ser apenas 5 anos de diferença, mas se for, por exemplo, a diferença entre uma pessoa de 40 anos e 45, a diferença é muito pouca, né? Agora, uma criança de 0 a 5 anos, a diferença é absurda, né? Então, vamos ver o que a gente pode pensar como objetivo para elas. Então, novamente e sempre, a autoconfiança, autonomia e identidade, tá bom? Vai identificar e enfrentar, que é tão importante quanto identificar, situações de conflito, tá bom? Conflito pode ser diverso, desde amarrar o cadarço, até uma discussão por conta de oposição com um coleguinha do lado. Você usou uma outra palavra, Adriana? Oposição. De facilitar, propiciar, favorecer. Peraí. Não, oposição. Foi agora, os slides agora, você usou. Contrariedade. Palavra. Oi? Contrariedade. Contrariedade, tá bom? E aí, então, a forma de enfrentar esses conflitos, tá? O professor, vocês estarão sempre juntos e ouvirão os dois lados, ouvirão sempre as crianças, tá? As crianças têm voz, tá bom? Vocês têm que dar os seus ouvidos a elas, tá?
Valorizar as ações e cooperar com a solidariedade, por exemplo, né? A criança tem que ser boa, tem que ajudar o outro, né? Tem que olhar para o outro. A empatia vem aqui, tá bom? Crianças de 4, 5 anos. Brincar até os 90. Aqui a gente trabalha um pouco melhor o autocuidado, tá? Então aqui a gente vai pensar em pentear cabelo, escovar dente, amarrar os sapatos, arrumar a meia, se arrumar de alguma forma, tá bom? Isso é muito importante. Relacionar higiene, alimentação, conforto e segurança. Então, observem na hora de comer, na hora de almoçar, tá bom? De lanchar. A criança tem que ter o hábito de guardar, de limpar, de jogar fora no lixo, né? De um ajudar o outro nessa situação, de lavar antes as mãos e depois lavar depois. E depois lavar depois foi ótimo, né? E depois lavar novamente as mãos, tá bom? Proteção e cuidado do corpo e com a aparência, tem que ter. Vamos pensar nas questões quando as crianças estão muito juntas, nessa idade. Na verdade, acho que é com 6 e 7. Mas a questão de uma zoonose que a gente chama, que é o piolho, né? Então, o piolho, ele é uma peste, né? Então, ele passa de criança para criança e passa para professor também, tá bom? Criança com piolho não pode ir para a escola, porque está com uma doença contagiosa, tá bom? E é mesmo, tá? Tem tratamento para isso, vocês sabem disso, tá bom? Tem que ser falado para os pais. Às vezes não tem tempo de ver, às vezes tem vergonha de falar, mas é importante lembrar os pais e falar, se caso vocês encontrarem, tá bom? Espero que não encontrem. Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos nos quais participam, respeitando a regra básica de convívio social e diversidade que os compõem. Quando alguém perguntar, por exemplo, por que aquela menina tem o cabelo liso, então você vai dizer apenas de que é diferente do seu, só isso. E a gente precisa respeitar essas diversidades dentro de sala de aula, tá bom? Tem um videozinho, eu acho que eu tenho no meu celular, eu vou mandar para vocês depois, não, tá no meu Instagram, de que é uma menina nos Estados Unidos, de que uma menina no corredor da escola foi deixada pelos 2 pais. E aí, então, os 2 pais dão um beijo na menina e falam, tchau, fulana, tchau, fulana. E aí, então, ela diz, tchau, pai, e fala para os 2. E uma outra menina achou um absurdo aquilo e disse de que ela era anormal, disse que ela não poderia ser assim. E uma terceira menina se doeu por ela e interviu. E falou barbaridades para ela, enfim, foi muito bonitinho o vídeo. Eu vou mandar para vocês depois, podem me cobrar, Adriana. Ela estava na aula de balé, professora, é isso? Não era aula de balé? Era Eu vi um que é assim, que é aula de balé. E a menininha que acabou defendendo ela cresceu com essa defesa devido à irmã dela ter síndrome de Down. Isso mesmo. Essa mesma. Então, acho que ele estava numa aula de balé, Ah, tá. Uma aula de dança, alguma coisa, as menininhas. Alguma coisa assim, né? Muito gracinha esse vídeo. E é uma criança de seus 4, 5 anos que nos ensinou uma porrada de coisa. Foi mesmo, né? Eu vi. É lindo. É uma gracinha. Então, eu vou mandar para vocês depois. Se você tiver, pode mandar também, tá bom, Fábio? Não deixe de compartilhar. Pode deixar. Bom, acabou. É isso. É isso? Será que é só isso? Depois a senhora chegou a passar um resumão. Entendeu? Porque, ó, esse daqui, deixa eu ver. Só que tem uma parte desse resumão que a senhora passou, fala sobre orientações didáticas de criança de 0 a 3 anos, que fala sobre autoestima, escolha, faz de conta, interação, imagem, cuidado e segurança. Não está nesse slide, está no outro que a senhora encaminhou na aula passada. Eu acho que é esse daqui, ó.
Eu acho que foi em PDF. Não, eu fiz um resumão, não foi, Dri? Não, só encaminhou pelo Sponte. Foi o resumão da aula passada. Ó, esse aqui, por exemplo, em 36 páginas, eu acho que é esse aqui, ó. Então, é esse mesmo, de 36. Foi Aqui, ó. esse aí, ó. Aí, isso, esse mesmo. Ah, isso aqui tudo foi o que a gente falou, não é isso? Isso. E aí então, agora mas vem passa, o objetivo. Passa um pouco. Então, passa esse objetivo. Aí depois passa Tá certo, conteúdo. Dri? Porque aqui a gente fala sobre os conteúdos, Aqui a gente fala sobre conteúdo para criança de 0 a 3 anos. O que eu vou dar em sala de aula? Como que eu vou dar? O que eu preciso trabalhar com uma criança dentro da sala de aula de 0 a 3 anos e depois de 4 a 5. É isso aí. Então, falta esse daqui. Aí isso não entra ou isso entra? Não entra, né, Van? Aqui essa é a parte mais importante, né? Porque lá atrás, isso era na parte de professor, fala também, né? Não. Aqui fala sobre as concepções. Orientações didáticas. Peraí, deixa eu fazer uma pausinha aqui. Peraí. Um instante.